Nesse vídeo nós vamos te mostrar como você é 100% capaz de aprender Revit, desde que saiba fazer isso da maneira certa. Então, se você acha que não aprendeu Revit porque o programa é amarrado, travado, ou porque você não consegue modelar algo e encontrar famílias corretas, ou ainda porque não tem tempo e o teu dia é muito corrido, eu vou te mostrar que como isso em 99% dos casos não é verdade. Independente se você não sabe nada de Revit ou se já estudou em algum curso, mas não teve o resultado esperado. Nós vamos te mostrar exatamente o que você precisa fazer para passar de uma pessoa que sabe zero de Revit para uma pessoa fluente no Revit da maneira mais rápida e efetiva possível. Sem precisar aprender ferramenta por ferramenta que você nunca vai usar. Sem perder tempo com várias horas de aulas desnecessárias. Sem enrolação que a gente está acostumado a ver e que não dão resultado nenhum. E eu sei que isso é muito bom para ser verdade, mas o que nós vamos passar para você é o resultado da nossa experiência pessoal aprendendo vários softwares com o mesmo pensamento que o Revit, que é a experiência do usuário. E se você não acredita em mim, olha o que nossos alunos têm falado sobre nossas aulas. Oi, eu sou o Lucas, sou dono da construtora LB Fernandes. A LB Fernandes faz parte do grupo de construção da minha família, que é voltado para pavimentação. Então a gente tem fábrica de bloco, de tubo, de paver e usina de asfalto. A gente faz tudo de pavimentação, rede de água, de esgoto, entrega a pavimentação inteira. E aqui também tem um escritório de arquitetura. E faz pouco tempo, uns 3 anos, que eu comecei a fazer obras residenciais e comerciais. E foi aí que eu descobri a diferença de produtividade da pavimentação em relação a essas obras comerciais e residenciais. A pavimentação é muito mais produtiva do que essas obras. E aí eu tive a necessidade de otimizar projetos, reduzir custos, aumentar a produtividade e ainda manter a qualidade nas minhas obras. Foi aí que eu conheci o BIM. Eu suponho que se você está aqui, você já sabe todos os benefícios que o BIM oferece. Aí eu descobri o Thiago, que é especialista em BIM aqui na nossa região, e fizemos a implantação do Revit aqui na construtora. Durante a implantação, percebi a escassez de profissionais de qualidade e o problema que eu teria para expandir a minha empresa. Por isso, eu decidi contribuir com o mercado de trabalho, porque eu acredito que quanto mais profissionais de qualidade o mercado tem, mais o mercado cresce e a minha empresa também usufrui desse benefício. E aí criamos o método LB. Mas antes de falar o que é o método LB, eu preciso te contar uma história. Existe uma história antiga de um velho lenhador. Naquela época era comum competições de quem mais cortava madeiras com um machado. E em todas que o velho participava, ele ganhava. Um dia, ele foi desafiado por um jovem lenhador muito forte. Esse jovem lenhador tinha certeza que sua força física e seu vigor o tornariam um lenhador ainda maior do que o velho já tinha sido. Assim que a competição começou, o jovem demonstrou toda a sua força e rapidez. Cortava várias toras de madeira muito rápido, tendo a certeza que seria campeão. De tempos em tempos, olhava para o lado e muitas vezes via o velho lenhador parado, às vezes sentado, parecia estar descansando. Terminada a competição, foi declarado vencedor. O velho lenhador venceu mais um desafiante. Intrigado com o resultado e principalmente por ter visto o velho parado em quase todo o tempo, o jovem lenhador quis saber como o velho conseguiu vencer. O velho calmamente respondeu: "Enquanto você usava toda a sua força física, eu não estava descansando. Eu simplesmente estava afiando meu machado." E como você viu nessa história, para tudo que a gente for fazer, a gente precisa de uma estratégia, um planejamento, uma experiência para você começar a fazer qualquer trabalho. Não adianta de nada ser forte, você ter habilidade ali, sendo que o teu machado não está afiado. E é agora que a gente vai te ensinar a afiar o machado no Revit. Então eu vou chamar o Thiago para te explicar o que é o afiar o machado dentro do Revit. Antes de abrir o Revit aqui e te mostrar um pouco melhor, eu preciso contextualizar bem rapidinho com você. Qual é, então, o primeiro passo que você deve seguir para aprender Revit da maneira correta, para alcançar alta performance com metodologia BIM? O primeiro passo, para você que está me escutando, é você aprender a afiar o seu machado. Por que eu digo isso, pessoal? No segundo slide tem aqui uma imagem que te mostra o caminho da morte. Muitas pessoas mesmo, eu percebo que elas seguem uma sequência para aprender Revit que eu chamo de caminho da morte.
Até porque, pessoal, tem muito curso que também segue essa sequência. Então, se você não tiver um fluxo de trabalho correto, as chances de que você entre no caminho da morte é muito grande. E o que seria, Tiago, esse caminho da morte? Tá? Eu costumo dizer que você não consegue aprender Revit se você fizer isso que eu vou mostrar agora. Você aprender ferramenta por ferramenta, por exemplo. Então, tem pessoas, tem cursos que te apresentam dessa forma. Você tem lá aula 1, parede X, aula 2, parede Y, aula 3, parede Z. Você tem 5, 10 aulas de parede. Você passa ferramenta por ferramenta, aprendendo conceito por conceito. E depois eles te mostram um projeto fictício. O que seria esse projeto fictício? É um instrutor que nunca foi para a obra, que ele não entende nada da questão prática de execução. Então você está projetando algo que não foi construído e que nunca vai ser construído. E aí você acaba se frustrando, tá? Você fica um pouco nervoso, chateado, até porque não é dessa forma que você tem que aprender Revit. Primeira coisa que você tem que entender é como a ferramenta funciona, quais são os fluxos de trabalhos reais que você vai executar no escritório de arquitetura, no escritório de engenharia, numa construtora real. Então você precisa ter uma sequência lógica, entender um pouco da metodologia, para aí só depois você começar a projetar. Então tá aqui, eu coloquei alguns bonequinhos aqui nervosos, tá? Aí você pode estar perguntando, né? Mas Thiago, por quê? Por que você está me dizendo que existe uma sequência errada, tá? Porque quando você segue essa sequência de estudar ferramenta por ferramenta, estudar conceito por conceito, vai chegar uma hora que simplesmente os problemas aparecem para você. Vai começar a assumir parte do seu projeto, você não vai conseguir configurar os pesos gráficos. Então, tem muita gente que vem lá do AutoCAD que tem essa dificuldade. A espessura da linha, a colocar o que eles configuram lá nas layers, as suas penas, tá? Vai faltar famílias, vai faltar também símbolos essenciais para você colocar ali na representação técnica do seu projeto. Você não conseguirá modelar alguns elementos. Às vezes você tem um detalhe na fachada, um pergoladozinho que seja lá na área de lazer, você já não consegue modelar aqui dentro do Revit. E tantos outros erros, tá? Que a maioria das pessoas cometem seguindo a sequência do caminho da morte. Então você não aprende dessa maneira. Eu até coloquei aqui uma mensagem, né? Aquela mensagem do Windows, né? Quando dá algum erro, a tela azul, você travou e precisa aprender Revit da maneira correta agora mesmo. E aí você deve estar perguntando, beleza, Thiago, você está dizendo que tem uma sequência que é muito ruim, essa sequência de aprender ferramenta por ferramenta vai me fazer travar a todo momento, mas então como eu devo fazer? Como eu devo aprender a tecnologia BIM? Como eu devo aprender a usar a ferramenta Revit? Eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei aqui um exemplo, é só um exemplo, daqui um pouco eu abro o Revit para te mostrar um pouco melhor, mas você deve focar nisso. Você tem que tentar entregar mais gastando menos tempo. Então coloquei aqui do lado esquerdo, do 1 até o 8, que seria planta humanizada, estudo solar, projeto arquitetônico, quantitativos, perspectiva 3D, panoramas 3D, com realidade virtual, vídeo 3D e manual do proprietário. Por exemplo, isso aqui a gente faz e consegue entregar tudo com a metodologia BIM e gasta o mesmo tempo que a maioria das pessoas gastam para fazer só o projeto arquitetônico e perspectivas 3D e imagem estática. Você deve estar pensando, pô, Thiago, mas isso é muito bom para ser verdade, como é que eu vou acreditar? E eu vou te explicar, eu vou te mostrar por que você consegue fazer se você tiver uma otimização, se você fizer da maneira correta. Então, quem que seria esse cara do lado direito aqui? É o cara que usa CAD, é o cara que faz a modelagem 3D no SketchUp, e aqui do lado esquerdo é quem consegue otimizar dentro da metodologia BIM. Agora, de nada adianta você usar o Revit se você não implementar um fluxo de trabalho correto, se você não tiver a metodologia de trabalho da maneira adequada e se você não conseguir afiar o teu machado da maneira certa. Então vamos seguir aqui, vou te mostrar agora, abrindo a tela do Revit, o que de fato você tem que fazer para alcançar esse resultado. Para que você alcance aquele objetivo que eu falei que é construir tudo aquilo com o mesmo tempo que a maioria das pessoas gasta para fazer projeto arquitetônico e imagem 3D apenas, é você entender os conceitos do BIM, a metodologia BIM. Então aqui dentro da tecnologia BIM você precisa construir virtualmente o seu projeto. Então não te permite muita gambiarra, inclusive você tem que entender dos métodos construtivos. Então eu tenho aqui como exemplo dentro do Revit uma edificação toda construída do zero, até a parte da plotagem, extração de quantitativos. Então você consegue fazer isso aqui tudo de forma muito assertiva. Por exemplo, outra coisa, tá? Outra questão que é muito importante, você tem que ter familiaridade com o programa.
Você tem que entender como que o Revit trabalha, quais são os conceitos. E para te dar um exemplo, eu deixei aqui uma parede construída com 3 janelas. São 3 janelas iguais. Dentro do método BIM tem o que a gente chama de parâmetro de instância e parâmetro de tipo. O que significa? Precisa entender uma das questões que você precisa saber e ter familiaridade aqui dentro do Revit. Ao selecionar essa janela, quando eu olho aqui para o lado esquerdo, tudo que está aqui nessas minhas propriedades são parâmetros de instância. O que significa o parâmetro de instância? Se você lembrar da palavra instante, tá? Então só vai ser modificado para o elemento que você tem selecionado. Então são 3 janelas iguais, mas se eu mudar, por exemplo, aqui esse parâmetro de instância, que é a altura do peitoril, de 1,10 para 2, perceba que só essa janela na qual estou selecionado foi modificada. Já se eu fizer o seguinte, ó, por exemplo, vou até deixar lá, vou deixar com 1,50 o peitoril. Selecionada essa janela, vou lá em editar tipo. Quando eu clico em editar tipo, eu estou usando agora parâmetros de tipo. E ao mudar um parâmetro de tipo, como a largura, eu vou deixar, em vez de 1, vou colocar 2 metros e dou um aplicar. Perceba que vai alterar para as 3 janelas, tá? Ó, alterou para as 3 janelas de uma vez. Então essa é a diferença, isso é um exemplo, você precisa conhecer. Tem pessoas que começam a desenvolver, começam a projetar sem entender nada como é que funciona, qual é a usabilidade do programa, quais são os padrões que o Revit usa, quais são os conceitos da metodologia BIM. Então se você não sabe nada disso, você acaba travando muito mais do que uma pessoa que tem uma base sólida. Depois que você sabe isso, que você tem uma familiaridade com o programa, você precisa ter aqui então o que eu chamo de método de desenvolvimento inteligente, para você alcançar alta performance, para você conseguir produzir com mais qualidade em menos tempo. O método de desenvolvimento inteligente é importantíssimo. Aqui nesse projeto, tá? Vou até deletar essa parede, que ela está sobrando aqui, mas nesse projeto, imagina o seguinte, eu tenho aqui, ó, nas minhas vistas, uma vista chamada planta baixa térreo, que é a minha planta que vai para a prefeitura, que vai para a execução, e tem uma vista planta baixa layout e outra planta baixa humanizada, essa que eu quero mostrar. Aqui na planta baixa humanizada eu criei um mecanismo que eu tenho essa vista, eu abro, ela já está toda configuradinha, os meus pisos na cor correta, e eu começo a trazer imagem em PNG que já na escala certa. Tem uma biblioteca grande de imagens e com poucos cliques, poucos minutos, eu chego a esse resultado, que eu coloquei aqui do lado para você uma imagem para te mostrar. Então olha aqui, que imagem bacana. Basta você trazer as imagens PNG, configurar da maneira correta a tua exportação e você tem um método de trabalho inteligente. Você não precisa levar para o CorelDRAW, você não precisa levar para o Photoshop, nada disso. Aqui dentro do Revit, junto com o seu projeto arquitetônico, é muito mais rápido e eficaz. Olha que legal essa planta, uma planta mesmo que dá para você colocar aí num panfleto para vender o teu projeto, para vender a tua edificação. É uma planta baixa de divulgação mesmo. Além disso, questões de estudo solar. Tenho aqui, por exemplo, para exemplificar para você, uma folha dentro desse template, a nova folha, e tem uma folha que eu chamo lá de levantamento inicial. Ela já traz aqui uma configuração onde eu posso colocar os dados, ou nesse caso eu coloquei cidade, bairro, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, recuos, largura da calçada, informações, condições acústicas, condições climáticas. Então faço tudo isso e já tenho aqui configurada uma, ó, levo aqui do próprio Revit, do próprio template, uma vista com esse tipo de informação, ó. E qual vista seria essa? Tem uma vista chamada aqui, ó, levantamento inicial. E lá eu tenho delimitação do meu lote, o número do lote, predominância dos ventos que eu coloco aqui, coloco essa carta solar, está configurado, eu consigo fazer o estudo solar, que é um videozinho, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó, o estudo solar, o que seria o estudo solar. Também pouquíssimos cliques. Depois você tem modelado a sua casa, você tem feito o seu projeto da forma correta no BIM. Na hora que eu dou uma pausa aqui, por exemplo, ó, dezembro, dia 10, no mês 10 de 2019, às 15h10, tá? Isso aqui eu acho que é justamente a data, deixa eu ver, 2019, mês 10, às 15h10, você vai ter esse sombreamento na sua edificação. Então olha que fantástico, você convenceu o teu cliente das escolhas que você fez no projeto. O que mais? Vamos seguindo aqui com o Revit para a gente ver o que eu tenho mais de método inteligente. Quantitativos. Para esse projeto, por exemplo, se eu vir aqui na parte de tabelas, ó, deixa eu pegar algumas tabelas aqui para você ver, só um pouquinho. Tabela de janelas, tenho lá a lista das minhas janelas, aqui está. Poderia pegar aqui tabelas de paredes, ó, parede de 15 centímetros tem 820 metros quadrados. Parede de 15, perdão, parede de 20 eu tenho 103 metros quadrados.
Então você consegue extrair informação. É só clicar aqui nas tabelas que já estão configuradas. Isso faz com que eu ganhe tempo. Se a pessoa for fazer lá AutoCAD, levar para o Excel, ficar calculando parede por parede, janela por parede, por janela, ó, piso por piso, então você vai ter uma dificuldade muito maior. Aqui é tudo automatizado, é assim que você consegue alcançar aquilo que eu te prometi. O que mais que você tem? Por exemplo, integração do Revit com o Lumion ou com o Twinmotion. Você vem aqui no teu projeto, clica no botão para exportar, você renderiza já no Lumion, que foi o caso dessa edificação, e você teria esse resultado aqui que é fantástico, tá? É muito fácil chegar nesse resultado com o Lumion, trabalhando aqui com o teu projeto no Revit. Então deixa eu ir passando as imagens, tem uma imagem a seguir, inclusive da obra. Isso aqui é renderização também, imagem 3D novamente, agora com o sol batendo na fachada, de novo mais uma imagem. E vamos passar aqui, tem um videozinho também, pessoal. Vou mostrar um vídeo, ele está demorando a carregar, acho que vai abrir o vídeo aqui. Deixa a gente ver, esperar um pouquinho abrir aqui. Não é esse vídeo, deixa eu ver aqui, passar para frente. Olha lá, eu quero mostrar essa para você, olha a obra, tá? Essa é a imagem da obra já quase finalizada. Então você olhou a renderização, muito parecido com isso, né? Bem próximo do que está lá no local. E um videozinho, você cria a animação com o Twinmotion, você cria animação com o próprio Lumion e você consegue trazer um realismo, dar uma emoção. Você pode colocar uma música de fundo, o teu cliente fica realmente apaixonado dessa forma, com a integração do Lumion com o Revit, do Twinmotion com o Revit. Voltando aqui para o Revit, quero falar de outra coisa. Além de método de desenvolvimento inteligente, você fazer isso tudo mais rápido, com qualidade, você tem que ter aqui a otimização dos teus processos. Então, tudo que você vai criar aqui dentro do Revit tem que ser otimizado. São aquelas coisas chatas que você transforma em automática. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui uma planta baixa. Vou abrir a planta baixa térrea. Vou pegar aqui... Vou fazer umas paredes, tá? Vou lá fazer algumas paredes aqui. Deixa eu só configurar, que ele está pegando a última configuração para mim. Criar um retângulo. E você quer criar um ambiente, tá? Para criar um ambiente, por exemplo, eu tenho uma família inteligente que otimiza o meu processo. Então, arquitetura, ambiente, escolho aqui, por exemplo, o ambiente com um nível e solto ele aqui, ó. Depois de ter colocado o ambiente, só coloco lá. Qual que é o nível? 0,00. Qual que é o acabamento do piso? Piso cerâmico. Então tá pronto, pessoal. É uma família inteligente que muitas pessoas colocam só uma família que só dá o nome à área e você tem que colocar outro símbolo de elevação de forma manual. Então isso se chama otimização. Como outro exemplo que eu posso dar, além das tabelas, tudo que eu já falei, a questão das folhas. Eu tenho configurado vários tipos de folha e carimbo aqui, ó. Prancha com carimbo modelo 02, eu tenho dessa forma. Lá nós temos a logomarca e tudo mais. Se eu pego lá outra opção, nova folha, prancha com carimbo, que é o modelo 01. Perceba que o carimbo já aqui é diferente. Eu só mudo aqui, por exemplo, o nome do proprietário, ele muda para todas as folhas, para todas as vistas, todos os lugares que eu uso o nome do proprietário, inclusive aquela folha de levantamento inicial, vai se alterar, que é o levantamento do entorno. Então você precisa ter esse tipo de otimização para alcançar aquele resultado que eu te prometi no começo, quando eu mostrei os slides. O que mais, pessoal, que tem aqui que você pode fazer? Resumindo, pessoal, tudo isso que eu te disse é aquela diferença do trabalho inteligente para o trabalho pesado, o trabalho duro. Tem pessoas que acham que ela tem que trabalhar das 3 da manhã às 3 da madrugada. Você pode fazer isso, mas faça isso de forma inteligente. Porque em vez de você produzir um projeto por semana, você vai fazer 3, 4, 5. Então você vai conseguir entregar aquela quantidade de coisa a mais do que os teus concorrentes. Então trabalhe de forma inteligente. Se tiver que resumir tudo que eu falei, é questão de você ter o trabalho inteligente com um fluxo de trabalho real e você vai conseguir, sem dúvida alguma, sair na frente da concorrência e se destacar no mercado. Beleza? Um abraço. É isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então você viu como se aprende Revit de maneira eficiente e qual é o fluxo de trabalho correto. E agora é hora de pôr a mão na massa. Até porque aqui nesse vídeo eu tenho tempo muito limitado. Por isso, eu quero te fazer uma oferta, que é o nosso treinamento Revolução BIM Start. Mas antes, eu quero te explicar por que vou fazer essa oferta. Eu criei a LB Fernandes Educação, que é um braço da construtora, basicamente por causa de 2 fatores. Primeiro, percebi que o sistema BIM é o futuro da construção. Ele é muito mais preciso, economiza absurdamente o final da obra e existem muito poucos profissionais capacitados no mercado. O outro fator é que eu tenho a necessidade de contratação futura dos profissionais e também acredito que quando a maré sobe, todos os barcos sobem também.
Existe mais oferta de trabalho, mais dinheiro girando, concorrência sadia que melhora a qualidade dos produtos. Mas e aí, o que é esse treinamento Revolução BIM Start? No treinamento, você vai projetar essa casa do zero até a montagem das pranchas para aprovação na prefeitura. Você vai fazer desde o seu protótipo 3D, que é a modelagem das paredes, dos telhados, das portas, janelas, pisos e tudo mais, até o detalhamento do projeto técnico com planta baixa, planta de cobertura, cortes e elevações. E de bônus, você ainda vai ganhar esse briefing completo que foi criado e vem sendo adaptado pelo nosso escritório de arquitetura. E entendendo a necessidade do cliente é o seu primeiro passo para afiar o seu machado. Nele tem todas as informações que você precisa tirar do cliente. Por exemplo, o que é essencial na cozinha, na sala de TV, quantos usuários na casa. E também tem os testes de estilos, que dependendo da nota do teu cliente, você descobre o estilo que ele mais gosta. E o segundo bônus é você poder participar de um grupo exclusivo do WhatsApp e do Facebook, que o objetivo principal é fazer networking e troca de experiências e informações sobre o mundo BIM e construção em geral, com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Agora, eu vou falar o valor desse treinamento. Só esse briefing não tem valor específico, porque é o resultado de anos de aperfeiçoamento com a rotina de escritório de arquitetura. E um treinamento desse tipo teria valor de no mínimo R$400. Mas meu objetivo aqui realmente não é ganhar dinheiro no primeiro momento, e sim os dois fatores que eu já mencionei antes. Por isso, coloquei um valor simbólico de R$ 39,90. E ainda você pode parcelar até 4 vezes no cartão. É possível que você faça esse treinamento em até um mês, mas como cada um tem o seu tempo, eu deixarei disponível na plataforma por 6 meses. Então aproveite bem. Clique no link abaixo para verificar disponibilidade.